Olá cético, meu nome é Edmilson, seja bem-vindo ao canal O Agnosticismo. Você é corajoso, hein? Muitos evitam esse assunto por medo, alguns têm até dificuldade de dizer Satanás, eles preferem dizer o coisa ruim, mas não se preocupe, satanismo talvez não seja quase nada do que imagina. Existe tanto o satanismo teísta quanto o satanismo ateísta. Esses dois termos referem-se a diferentes abordagens e crenças dentro da prática do satanismo. O satanismo teísta envolve a crença na existência literal de Satanás como uma entidade divina ou espiritual. Os satanistas teístas acreditam que Satanás é um ser real, que pode ser adorado, reverenciado ou invocado. Eles podem seguir tradições religiosas específicas relacionadas a Satanás, como o satanismo tradicional ou o luciferianismo. Para os satanistas teístas, Satanás é muitas vezes visto como uma figura rebelde ou libertadora, em contraste com as crenças convencionais. Já o satanismo ateísta é uma forma de satanismo que rejeita a crença em qualquer deidade ou ser espiritual. Os satanistas ateístas veem Satanás como um símbolo ou metáfora para representar princípios como o individualismo, a autossuficiência, a liberdade pessoal e a busca pelo conhecimento. Eles podem adotar um estilo de vida baseado em valores seculares e utilizar a figura de Satanás como uma forma de provocação ou crítica às normas sociais e religiosas dominantes. É importante destacar que existem diferentes correntes e interpretações dentro do satanismo, e nem todos os satanistas concordam com as mesmas crenças ou práticas. Além disso, é necessário compreender que as definições e interpretações do satanismo podem variar de acordo com o contexto cultural e individual. A conversão ao satanismo teísta e a adoção de crenças contrárias a Deus podem variar de pessoa para pessoa. Existem diversas motivações e razões pessoais que podem levar alguém a seguir essa prática. Alguns possíveis motivos incluem: 1. Rebelião. Algumas pessoas podem ser atraídas pelo satanismo como uma forma de rebeldia contra as normas sociais, religiosas ou familiares que lhes foram impostas. Elas podem ver Satanás como uma figura de oposição às estruturas de poder estabelecidas. 2. Busca por liberdade. Algumas pessoas podem se voltar para o satanismo teísta em busca de uma liberdade pessoal e individualismo, rejeitando a ideia de subserviência a uma divindade ou autoridade externa. 3. Fascínio pelo ocultismo. O satanismo teísta pode atrair aqueles que têm um interesse pelo ocultismo, esoterismo e práticas místicas. Eles podem ver o satanismo como uma via para explorar e experimentar essas áreas. É importante ressaltar que, de acordo com as crenças cristãs predominantes, Satanás é retratado como um ser malévolo e oposto a Deus. No entanto, diferentes sistemas de crenças podem ter perspectivas divergentes sobre Satanás e sobre o bem e o mal. Cada pessoa tem sua própria visão de mundo e suas próprias razões para adotar ou rejeitar uma determinada crença. Não é correto generalizar que o satanismo teísta faz mal às pessoas de forma intrínseca. Assim como em qualquer outra religião ou sistema de crenças, o comportamento de uma pessoa que se identifica como satanista teísta pode variar significativamente. Nem todas as pessoas que se identificam como satanistas teístas são envolvidas em atividades prejudiciais ou destrutivas. É importante tratar cada indivíduo como único e não fazer generalizações negativas com base em suas crenças religiosas. O surgimento do satanismo teísta não pode ser atribuído a um único evento ou razão específica. É um movimento religioso e filosófico que evoluiu ao longo do tempo, influenciado por diversas correntes de pensamento e crenças. Embora haja narrativas mitológicas que mencionam Satanás como uma figura que ofereceu conhecimento à humanidade, é importante compreender que essas histórias são parte de tradições religiosas e não devem ser interpretadas literalmente. A narrativa do Jardim do Éden e da proibição de comer o fruto proibido, presente nas tradições judaico-cristãs, é uma metáfora que trata da origem do mal e da questão do livre-arbítrio. No entanto, a interpretação dessas histórias e seus significados podem variar entre diferentes tradições religiosas e filosóficas. O satanismo teísta, em suas várias formas, muitas vezes se baseia em uma reinterpretação e subversão dos conceitos tradicionais de divindade e moralidade.
Ele pode adotar uma perspectiva crítica em relação às normas e estruturas religiosas estabelecidas, buscando explorar conceitos como individualismo, liberdade pessoal e autossuficiência. É importante destacar que as interpretações religiosas e mitológicas podem variar amplamente entre diferentes grupos e indivíduos. O surgimento do satanismo teísta é resultado de uma combinação complexa de influências históricas, culturais e filosóficas, bem como de visões pessoais e escolhas individuais. As pessoas podem se tornar satanistas ateístas por uma variedade de razões. O satanismo ateísta, como mencionado anteriormente, geralmente vê Satanás como um símbolo ou metáfora, em vez de uma entidade literal. Alguns dos motivos pelos quais as pessoas se identificam como satanistas ateístas incluem: 1. Individualismo e autonomia. Os satanistas ateístas valorizam a independência individual, a liberdade de pensamento e a autossuficiência. Eles podem adotar o satanismo como uma forma de afirmar sua individualidade e desafiar as normas sociais e religiosas. 2. Crítica às religiões convencionais. Alguns satanistas ateístas veem o satanismo como uma reação à influência das religiões organizadas. Eles podem questionar ou rejeitar dogmas religiosos e hierarquias institucionais, buscando uma abordagem mais secular e baseada em valores pessoais. 3. Simbolismo e expressão pessoal. Para muitos satanistas ateístas, a adoção do simbolismo de Satanás é uma forma de expressão pessoal e de desafiar as crenças dominantes. Eles podem ver o satanismo como uma forma de provocação, crítica social ou exploração do ocultismo. Em relação aos rituais e práticas dos satanistas ateístas, eles podem variar bastante, já que não há uma estrutura religiosa centralizada ou uma única forma de satanismo ateísta. Alguns satanistas ateístas podem se envolver em rituais simbólicos, meditação, magia ritualística ou celebrações que enfatizam o individualismo e a autossatisfação. No entanto, é importante observar que não existe uma única definição ou prática estabelecida para o satanismo ateísta, e diferentes indivíduos e grupos podem adotar abordagens e rituais diferentes. A natureza diversa do satanismo ateísta reflete a variedade de perspectivas e interpretações presentes nessa vertente. Embora possa haver casos isolados de satanistas ou grupos satanistas que tenham realizado eventos ou ações provocativas como resposta a eventos teístas específicos, não tenho acesso a informações específicas sobre eventos desse tipo. É importante lembrar que o satanismo não é um movimento unificado, e as ações de grupos ou indivíduos satanistas podem variar amplamente. No entanto, é importante destacar que a maioria dos satanistas, tanto teístas quanto ateístas, valoriza a liberdade individual e a expressão pessoal. Alguns satanistas podem escolher realizar eventos ou ações para chamar a atenção, desafiar normas sociais ou criticar instituições religiosas dominantes. Essas ações podem ser interpretadas como uma forma de protesto, provocação ou expressão artística, dependendo do contexto específico. No entanto, é crucial ressaltar que a grande maioria dos satanistas, tanto teístas quanto ateístas, praticam suas crenças de maneira pacífica e respeitam os direitos e as liberdades dos outros. Ações provocativas ou controversas realizadas por uma minoria de indivíduos não devem ser generalizadas para todo o movimento do satanismo. A palavra o Satanás tem origem no hebraico e é derivada do termo Satã, que significa o adversário ou o acusador. Na tradição judaico-cristã, Satanás é frequentemente retratado como um ser maligno que se opõe a Deus. A interpretação e o significado de Satanás podem variar entre diferentes tradições religiosas e sistemas de crenças. É importante reconhecer que, em diferentes culturas e religiões, podem existir visões divergentes sobre a figura de Satanás e seu papel. Quanto ao medo em relação à palavra ao Satanás, isso pode depender da perspectiva e das crenças pessoais de cada indivíduo. Alguns podem ter medo ou aversão em relação à figura de Satanás, enquanto outros podem considerá-la como um símbolo ou arquétipo a ser explorado ou reinterpretado. Quanto a se tornar um satanista, isso depende da vertente do satanismo em questão. Para se tornar um satanista teísta, algumas pessoas podem adotar rituais, crenças e práticas relacionadas à adoração ou reverência a Satanás como uma divindade.
Essas práticas podem variar de acordo com a tradição ou interpretação específica do satanismo teísta seguido pelo indivíduo. Por outro lado, para se tornar um satanista ateísta, não é necessária a crença em uma entidade divina ou espiritual. Os satanistas ateístas geralmente adotam Satanás como um símbolo para representar valores como individualismo, liberdade pessoal e autossuficiência. Tornar-se um satanista ateísta envolve geralmente adotar esses princípios em sua filosofia e estilo de vida, em vez de seguir um conjunto rígido de rituais ou práticas específicas. É importante ressaltar que cada indivíduo é livre para escolher suas próprias crenças e práticas religiosas ou filosóficas. É recomendado que qualquer pessoa interessada no satanismo ou em qualquer outra religião faça uma pesquisa aprofundada, busque compreender diferentes perspectivas e reflita sobre suas próprias convicções antes de tomar qualquer decisão. E então, cético, ficou mais tranquilo agora? Satanismo são apenas pessoas como eu e você, que podem ser boas ou mais. Satanista não torna uma pessoa em alguém ruim, a menos que ela já era ruim antes, e se você é bom vai dar like no vídeo. Conto com você.